Você já escondeu uma verdade para não destruir tudo? Aquele segredo que, se você contar, seu mundo inteiro pode desmoronar? E se eu te dissesse que ficar calado é o maior erro que você pode cometer? Que esse silêncio está destruindo seu relacionamento por dentro, como uma infiltração que apodrece as paredes da sua casa até tudo vir abaixo. Existe uma linha insana entre a honestidade que te deixa mais forte e a verdade que só serve para machucar. E hoje nós vamos cruzar essa fronteira. A questão não é se você deve ser honesto, mas como ser honesto de um jeito que constrói, em vez de demolir tudo o que você mais ama. Se você já viveu esse dilema, acredite, você não está sozinho. Essa é a batalha mais louca da vida de todo mundo. De um lado, o silêncio absoluto. Parece seguro, né? Errado. Pequenas verdades não ditas são como vazamentos que se acumulam, criam mofo e enfraquecem a estrutura inteira. Um relacionamento baseado em silêncio é uma casa construída na areia. Na primeira tempestade, tudo desmorona. A confiança zerada. O silêncio que parecia um refúgio vira uma prisão. Do outro lado, o medo gigante. Um medo que te paralisa completamente. Medo da reação do outro. Medo de começar uma briga que parece não ter fim. E o maior medo de todos, o medo de que a verdade seja tão brutal que o relacionamento acabe na hora. E aí você se cala. Você escolhe a dor do silêncio, porque a dor da verdade parece assustadora demais. Viver assim é um desgaste sem fim. Mas a real é que o silêncio já é uma derrota. É a perda da intimidade, da confiança e da conexão de verdade. Por que a verdade machuca tanto? Simples. Ela te força a olhar para sua própria bagunça. Quando alguém fala uma verdade dolorosa, é como se ligassem uma luz gigante no quarto mais bagunçado da sua mente, que você fingia não existir. E a sua primeira reação é sentir raiva de quem acendeu a luz e não da bagunça. Pode ser seu amigo dizendo que você está sendo egoísta, seu parceiro falando que você não dialoga, ou seu chefe te dando um feedback duro. A dor é o seu ego lutando para manter a porta daquele cômodo fechada. Mas é só nesse confronto que a mudança acontece. A atitude mais inteligente não é quebrar o espelho, mas olhar para o reflexo e perguntar: o que eu posso aprender com isso? Isso exige humildade. É aqui que uma autoestima forte de verdade começa a crescer. Autoestima de verdade não é achar que você não tem bagunça, mas ter a coragem de abrir as portas, olhar a bagunça e começar a limpar. Isso é um desafio insano de coragem. A dor da verdade passa, mas a dor de viver uma mentira dura a vida inteira. Agora, presta atenção. Se a verdade é tão importante, isso significa que você deve sair por aí falando tudo o que pensa, sem filtro. A resposta é um gigantesco não. Existe uma diferença absurda entre ser sincero e cometer sincericídio. O sincericídio é a verdade usada como uma arma. É quando alguém, com a desculpa de eu sou autêntico, joga fatos na sua cara sem a menor consideração. Isso não é honestidade, é crueldade disfarçada de virtude. Pense assim: um cirurgião usa um bisturi para curar. O objetivo é remover o que está doente para o corpo se recuperar. Agora, imagine alguém usando a mesma lâmina para ferir. A ferramenta é a mesma, mas a intenção e o resultado são opostos. A sinceridade que constrói é o bisturi do cirurgião. É precisa, cuidadosa e quer curar a relação. Quem é sincero de verdade se pergunta: minha intenção é ajudar ou punir? O sincericídio é a lâmina do agressor. É impulsivo e focado só em desabafar, sem se importar com o estrago. É vomitar as palavras e deixar o outro limpar a bagunça. Isso não é virtude, é agressão. A pergunta de ouro não é: isso é verdade? A pergunta é: qual é a minha intenção? Se for para resolver, você está no caminho certo.
Se for para machucar, cuidado. Você está prestes a cometer um sincericídio. Beleza, mas e na prática? Como ter essas conversas difíceis sem destruir tudo? Eu vou te dar o guia definitivo. São 4 regras de ouro. Primeiro, use a linguagem do convite, não da acusação. Nunca diga você sempre ou você nunca. Isso é um ataque direto. Em vez disso, use eu me sinto. Por exemplo, no lugar de você nunca me escuta, diga eu me sinto ignorado quando tento compartilhar algo importante. A primeira frase é um ataque. A segunda é um convite para resolver o problema. Segundo, escolha o momento e o lugar certos. Não tente ter uma conversa séria quando os dois estão exaustos e estressados. Isso é pedir para dar tudo errado. Escolha uma hora calma e diga: amor, tem algo importante que eu queria conversar. Quando seria um bom momento para nós dois? Isso mostra respeito. Terceiro, foque nas batalhas que realmente importam. Uma relação é um jardim. Você precisa arrancar as ervas daninhas gigantes que ameaçam matar tudo, como mentiras e desrespeito. Se você tentar arrancar cada matinho insignificante, vai acabar pisoteando o jardim inteiro. Saiba o que é crucial. Quarto, traga o problema, mas também um convite à solução. Não adianta só apontar o furo no barco e culpar o outro. A única saída é dizer: percebi que temos um problema aqui. O que nós podemos fazer juntos para consertar isso? Isso transforma um problema seu em um problema nosso e mostra que você está ali para remar junto. E agora é a sua vez. Eu quero ver a história mais maluca de vocês nos comentários. Qual foi a situação mais difícil em que você teve que escolher entre a verdade e o silêncio? Como você lidou com isso? Comenta aí embaixo. Eu vou ler tudo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esmaga o botão de like e se inscreve agora mesmo. Vamos levar essa mensagem para milhões de pessoas que precisam ouvir isso. Então, no final, a escolha é sua. Você prefere a dor destrutiva do silêncio, que apodrece tudo por dentro, ou a dor construtiva da verdade, que machuca na hora, mas te liberta para sempre? Ser honesto exige uma coragem absurda para ser vulnerável e mostrar suas falhas. E exige amor para criar um espaço seguro onde o outro também possa mostrar as dele. A conexão de verdade não nasce da perfeição, mas da coragem de encarar as imperfeições juntos. A verdade é necessária porque nos liberta, mas a forma de usá-la exige a sabedoria de um cirurgião, humildade para recebê-la e afeto para entregá-la. É nesse equilíbrio que o amor não só sobrevive, mas floresce.